Boa tarde, paz do Senhor Jesus. Com a sua Bíblia aberta, vamos lá. Hoje será o capítulo 5 de Efésios. Esse capítulo também é maravilhoso. Toda a palavra, né? A palavra de Deus, a palavra, a Bíblia, ela foi inspirada, né, pelo Espírito Santo, foi inspirada pelo Senhor. E como nós podemos louvar a Deus por ele ter deixado sua carta de amor. E é através da Bíblia que a nossa fé, ela é fortalecida. Ei, Sofia? Então vamos lá, capítulo 5. Paulo começa assim, olha. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Glória a Deus. Nós devemos imitar a Deus, né? Nós sabemos que não conseguimos imitar a Deus na sua onipotência, onisciência, onipresença. O que é isso? Deus está em todos os lugares. Isso não tem como nós imitarmos. Não podemos imitar Deus na criação nem na redenção. Mas nós podemos imitar Deus é o quê? É o ensino claro das Escrituras. Isso é imitação. E tem vários versículos falando sobre imitar o Senhor, imitar a Cristo, né? Tem um versículo que Paulo fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, Paulo, ele argumenta que os filhos são como seus pais. E nós vemos isso, né? No dia a dia. Às vezes a gente vê os nossos filhos tendo uma atitude, a gente dá aquele choque de realidade. Opa, ele está fazendo igualzinho a mim, porque eles imitam os pais. Os filhos aprendem pela imitação. Então, olha, Deus é amor. Vamos aprender com Deus, pois Ele é amor. Por isso, os crentes devem andar em amor. Deus é luz. Portanto, os crentes devem andar como luz, como filhos da luz. Deus é verdade. Por isso, os crentes, nós que servimos a Deus, devemos andar em verdade e em sabedoria. Olha como que nós, tantos momentos, nós devemos imitar o Senhor. Em tudo. Em amor, em verdade, em luz. Isso sim nós devemos saber, que nós devemos imitar o Senhor, né? Como oferta, né? Porque Deus amou entregando o seu Filho por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Glória a Deus. Então vamos lá, o versículo 3. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiças nem sequer se nomeia entre vós, como convém os santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, em ações de graça. Ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus, de Cristo e de Deus. Ninguém vos enganes com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Portanto, sempre o que é agradável ao Senhor, e não seja provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai, vamos reprovar as obras infrutíferas das trevas. Porque o que eles fazem em oculto, e só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Vamos parar um pouquinho aqui, né? Paulo, ele fala sobre que devemos andar em amor.
é seguida da condenação, da perversão do amor. Né? Os crentes são santos. Nós devemos imitar o Senhor, andar em amor, em verdade. Então, nós devemos andar em santidade. Não quer dizer que nós não vamos errar, igual eu já falei, porque nós somos humanos, nós temos isso. Mas agora tem aquela diferença, né? O pecado ser um acidente na nossa vida. Mas nós devemos nos afastar de tudo aquilo que não agrada. Olha, conversações torpes, né, que nós falamos lá, palavras que destroem. Opa, se eu estou no meio de uma pessoa que está tendo conversações, palavras que destroem o outro, eu posso sair de cena. Eu não preciso continuar ali. Então, nós devemos entender que nós podemos sair de cena, não usar palavras vãs, não ser inconvenientes, mas nós venhamos cada dia andar em ações de graças, né? Ousar falar do amor de Deus. Então, nós devemos entender que o pecado, né? Aqui fala também da imoralidade, fala do pecado da língua. Nós devemos entender que nós devemos buscar, ter certeza que servimos um Pai, um Deus que é amor. Um Deus que é santo, que é amor. E devemos provar quão agradável é o Senhor. E não ser cúmplice nas obras infrutíferas das trevas, mas nós devemos reprová-las. Reprová-las. Nós não podemos ser cúmplices disso. Nem Paulo exorta os filhos de Deus a evitar a companhia dos impuros. Vamos evitar essas companhias, porque o reino de Deus é justo e a ira de Deus, ela sobrevirá aos injustos. Ela virá. Os cristãos não devem ser participantes com eles, então vamos afastar daquilo que é impuro. Paulo não está te proibindo de conviver com essas pessoas, não está te proibindo, você tem que viver, né, num lugar fechado, numa bolha, não é isso. É não ser participante. Ele não está nos proibindo, não, mas de ser coparticipantes com elas, ou seja, parceiro dos seus pecados. É isso que nós não podemos ser. Não podemos. E Paulo também fala sobre o fruto da luz. Essas são responsabilidades decorrentes do conceito de que os crentes são luz do mundo. Nós vemos lá em Mateus que nós somos luz no mundo, luz no Senhor. Então, devemos andar como filhos da luz. Pois no passado nós estávamos em trevas, mas agora, a luz do Senhor, estamos na luz do Senhor. Então, devemos andar como o nosso Pai. Antes apenas andávamos errantes. E quando a gente está em trevas, gente, a gente não enxerga. Se eu apagar aqui, que está meio escuro hoje, né? Se eu apagar minha luz aqui, olha, vocês não me enxergam direito. Não vê alguma falha, nada. Mas, quando a gente acende a luz, a gente começa a perceber. Agora nós somos filhos de Deus, andamos em luz, então aquele pecado que a gente não enxergava, hoje nós enxergamos. Quem anda nas trevas, é normal falar mentira. Mas quando nós convertemos, a luz chegou e mostrou que a mentira não é normal mais. A luz chegou e mostrou que agora eu devo andar em amor. A luz chegou e ilumina, aquece, aponta a direção, avisa sobre o perigo. Se está escuro, a gente não vê o perigo, mas com a luz nós vemos. Nós vemos e produz vida. Então, aqueles que são luz do Senhor devem produzir frutos luminosos. Glória a Deus por isso. Pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade. É aí que está. É através das nossas ações, bondade, justiça e verdade. Quem é verdade é o Senhor. Então, todo momento nós devemos imitar o nosso Pai, procurando saber o que é agradável ao Senhor. Nós vimos que o Espírito Santo, falando lá no capítulo 4, para nós não entristecer o Espírito Santo. Se nós fazemos algo que entristece, nós podemos fazer algo que alegra também. Tem um versículo que fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando eu faço algo que alegra o meu Deus, eu tenho mais força para continuar.
Então, o que eu faço para alegrar? É andar em bondade, andar em amor, é viver a verdade com o Senhor. Não a lascívia, não a impureza daqueles que estão nas trevas, mas em bondade, que é certa generosidade de espírito. Justiça é dar aos homens e a Deus o que lhes pertence. E verdade não é simplesmente algo intelectual que se absorve com a mente. A verdade é moral. Não é só algo que se conhece, mas é algo que se faz. Então, é nisso que nós devemos andar: bondade, justiça e verdade. Assim nós estaremos alegrando o nosso Pai. Assim nós estaremos imitando o nosso Pai. A verdade não é algo somente que se conhece, mas que se faz. Então, nós somos filhas da luz. Nós somos filhas do nosso Pai Celestial, aquele que criou o universo. Gente, isso é tão maravilhoso saber que aquele que criou com a sua fala, haja luz, haja árvores frutíferas, haja todos os animais, répteis. Mas quando ele foi criar a mim e você, quando ele foi criar o homem, ele foi com as suas próprias mãos. E ele soprou o espírito de vida. Ele soprou no ventre da sua mãe o espírito de vida quando você estava lá. Quando o esperma, né, uniu com o óvulo ali. Ali Deus soprou o espírito de vida. Esse Pai maravilhoso que nós devemos imitar todo momento. Nós devemos imitar. Aqui Paulo ele fala também sobre as obras, né, da carne, da lascívia, que o pecado não pode ficar oculto diante da luz. Mas todas essas coisas sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois tudo que a luz se manifestará. Aí o versículo 14 é uma conclusão natural, por isso se diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo, ele ele te iluminará. Então, as obras das trevas são indizivelmente más, pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que eles fazem. É vergonhoso, a gente vê na televisão a indústria, gente, de pornografia, né? A gente vê nos filmes que só promovem o sexo ilícito, só promovem a traição, só promovem coisas erradas. Filmes, novelas. E se a gente não tomar cuidado, a gente assiste uma novela e fica do lado da amante, porque o amor deles são tão lindos. Aí fala assim, isso eu não tinha que largar a família e ficar com aquela amante. É isso que o mundo tem ensinado. O mundo tem ensinado isso. Mas, olha, o pecado não pode ficar oculto diante de você, que é filha da luz. Diante do Senhor, diante da luz. Então, nós não podemos, né, concordar com aquilo que o mundo tem para nos oferecer. Aquilo que o sistema tem para nos oferecer. Foi o que nós lemos nos capítulos anteriores. Que é o sistema, o mundo, a carne e o diabo. Isso faz a gente desobedecer a Deus. Nós lemos nos capítulos anteriores. O que é que faz a gente desobedecer a Deus? É o mundo, seu sistema. A carne, o desejo da carne e o diabo. Será que você está concordando com tudo que o sistema tem te oferecido? Por exemplo, o sistema tem oferecido que o aborto é legal? Nós não podemos concordar com isso. É uma vida. Então, nós devemos olhar para Cristo, não concordar com o pecado oculto. Porque o pecado oculto não pode ficar oculto diante da luz. Mas a nossa condição anterior em Adão é vividamente descrita em termos de sono, de morte e de trevas. Cristo liberta-nos de tudo isso. A conversão não é nada menos do que despertarmos do sono. Vocês lembram no primeiro capítulo, se não me engano, que nós éramos mortos? O morto, ele não enxerga, ele não sente, não faz nada, mas Deus nos despertou. Cristo nos despertou, nos ressuscitou dentre os mortos e somos trazidos das trevas para a luz. Então, nós somos filhas da luz. E nós podemos tomar posse e nunca, nunca viver o que o mundo, o que o sistema tem nos oferecido. Vamos continuar no versículo 15. 15.
Vamos lá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Glória a Deus por essa palavra. Né, o capítulo 5, esse versículo 15. Paulo apresenta várias razões para andarmos de forma sábia. Nós somos mulheres sábias, né? Tomamos posse dessa sabedoria, tomamos posse disso que o Senhor tem para nós. Então, nós devemos o quê? Entender que nós podemos viver de uma forma sábia. Sabe por quê? Porque a vida é curta. Olha aqui o que Paulo escreveu. Portanto, veja prudentemente como andais, não como nécios, assim como sábios, remindo o tempo. Remindo o tempo. Então, vamos andar de forma sábia, porque a vida é curta. Os dias são maus. Deus nos deu uma mente. Deus tem um plano para a nossa vida. Então, os versos 15 a 17 definem o andar em sabedoria. Né? As pessoas sábias tiram maior proveito do seu tempo. Olha só, Paulo está nos ensinando a tirar proveito, a sermos sábios para usarmos o nosso tempo. Tempo refere-se a cada oportunidade que surge. Refere você abraçar a oportunidade. Né? Devemos remir. O verbo remir quer dizer comprar de volta. Aqui tem o sentido de tirar maior proveito do tempo. Nós devemos remir o tempo como aproveitar. Foi o que eu sempre falo aqui. Vamos aproveitar o momento presente. Vamos fazer do momento presente ser agradável. Né? Quando a palavra do Senhor fala em Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, é você viver esse momento presente, lavando o cabelo e falando, Deus, obrigada pela minha vida, pelo meu corpo, lavando o corpo, tomando banho, Senhor, lava tudo que não te agrada, toda impureza, tira de mim. Então, você está aproveitando cada tempo, cada momento, vivendo esse momento presente. Igual a Alessandra falou, que já está fazendo isso, senta à mesa hoje. É isso. A pessoa sabe, ela vive esse momento presente. A pessoa sabe, ela sabe usar o seu tempo. Então, nós devemos saber usar o nosso tempo. Né? Como poder usar o dinheiro, a capacidade, conhecimento, a nossa mente. Vamos entender que o Senhor, Ele nos libertou. Nós somos livres. E em Deus nós somos sábias para usar o tempo. A pessoa sábia tem consciência de que o tempo é um bem precioso. Todos nós temos a mesma quantidade. Né? Muitas pessoas falam assim, não tenho tempo para nada. É porque às vezes não sabe remir o tempo. Não sabe usar o tempo. Mas uma pessoa sábia, ela sabe usar. Então, todo mundo tem 60 minutos por hora, 24 horas por dia. Todos nós temos o mesmo tempo. Mas, como você tem usado? Tem sido sábia ou não? Muitas pessoas, né, elas ficam perdidas, mas muitas têm entendido que pode sim aproveitar cada momento, que é o que a gente sempre aprende aqui. Então, as pessoas sábias discernem também a vontade de Deus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual a vontade do Senhor. O próprio Jesus orou, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade, Senhor. Então, assim, nós entendemos a vontade de Deus quando nós usamos de sabedoria. Nada é mais importante do que descobrir e praticar a vontade de Deus. A coisa mais importante na vida é estar no centro do nosso Pai, estar no centro de Deus. Então, nós devemos viver cada momento na presença do nosso Senhor. Né? Ele é maravilhoso. E aqui, né, o sábio,
Ó, vamos fazer a diferença entre o tolo e o sábio, só para a gente ter uma visão melhor. O tolo, e nós podemos escolher todos os dias, se nós somos sábias ou tolas, ou nécias, vamos dizer assim. Eu vou falar aqui, ó. O tolo, ele não usa bem o seu tempo. O sábio sabe usar o tempo. O tolo, ele não preocupa com a vontade de Deus. O sábio busca a vontade de Deus. O tolo, ele embriaga-se com vinho, fala sem pensar, embriaga com as coisas dessa vida, ou seja, o entretenimento. Também, o sábio, ele é cheio do Espírito Santo, é ousado, não tem timidez para pregar, para falar do amor do Senhor. O tolo, ele vive em murmuração, maledicência, profanas, palavras torpe. Agora, o sábio, ele usa os seus lábios para louvor, para adoração, para salmos a Deus. O tolo, ele é ingrato, é grato, insatisfeito. Agora, o sábio, ele é grato, pratica a gratidão e sujeita uns aos outros, no temor do Senhor. O que é isso, sujeitar uns aos outros no temor do Senhor? É dar honra, obedecer a palavra do nosso Deus. É sujeitar o Senhor. Isso, sujeitar uns aos outros, isso é evidência do Espírito Santo na nossa vida. Pois ele é modelo de sujeição de Cristo. Então, é evidência na nossa vida, quando nós entendemos isso. Então, vamos lá para o versículo 22, que o nosso tempo já está escasso. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amai vossa mulher, né? Não é vossas mulheres, não. Por quê? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água e pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, alimenta, cuida dela, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um per si também, ame a própria esposa como a si mesmo, respeite o seu marido. Então, nós vemos aqui, só um minutinho, que nós devemos ser submissos, né, ao nosso marido, como Paulo nos ordenou. Então, é como ter o lar no céu, ter o céu no lar, no nosso lar. Então, aqui tem um comentário de John Mike, diz que com razão que a vida no lar como instituição primária é básica da sociedade, exige tratamento especial. O lar, por sua própria natureza, deve ser morada do amor. Entretanto, a realidade muito frequente é bem outra. Um dos problemas do lar é o autoritarismo, o outro é o hedonismo. O autoritarismo busca governar pela própria força. O resultado é uma casa de bonecos ou de casa de loucos. O autoritarismo produz o silêncio sepulcral e uma ordem imposta pelo medo e uma caótica desordem causada pelo desespero. Agora, o hedonismo, por sua vez, é o culto exclusivamente e egoísta de felicidade própria. No primeiro século, quando Paulo escreveu essa missiva, tanto o autoritarismo como o hedonismo estavam presentes na família. Então, ele nos orienta que a finalidade das mulheres é executar o seu papel. Cada um tem o seu papel, né? O homem também tem o seu papel. Mas as mulheres, antigamente, as mulheres, elas escutavam pouco, né? Não queria ser submissa. Então, Paulo, ele veio com esses mandamentos
E nós podemos pegar para nós, porque o papel da esposa, né, que Paulo fala, para nós sermos submissos ao nosso marido, assim como no Senhor. Então, nós devemos olhar para o marido como o sacerdote do nosso lar, olhar para ele e entender que a submissão, né, não é somente fazer, ser, vamos dizer, né, o homem mandar e tudo, não. É os dois ali na mesma missão. É os dois na mesma missão. Tem gente que entende isso errado. Ah, eu sou submissa, eu só faço o que ele quer, o que ele que manda e tudo. Não é isso. Né? A submissão é diferente. Nos dias de hoje, né, a pessoa acha que é isso, mas não é. Nós devemos entender que submissão não é inferioridade. A mulher não é inferior ao homem. Devemos entender que submissão não é deixar a mulher como lá no pé. Não, a mulher foi tirada do lado do homem. Ela não é inferior. Ela foi feita à imagem de Deus como o homem também. Ela foi tirada da costela, não dos pés. E nós devemos entender que a mulher, gente, tem uma função maravilhosa na vida do homem. É auxiliadora. É a mesma função do Espírito Santo, de nos auxiliar. Vocês já pensaram nisso? Então, não é escrava. A mulher é coigual com o homem. Então, nós devemos olhar para a submissão e entender que os dois estar na mesma missão. Na mesma missão. Agora, se o homem não tem essa mesma missão, igual nós já tivemos caso aqui, que vivia, né, sobre um jugo de violência, isso não é um homem que você deve andar ao lado dele. Né? Teve pessoas que teve que mudar de cidade para sair dessa violência. Isso não é o que Deus quer para a família. Quando Deus fala de submissão, é você os dois estarem na mesma missão, juntos, né, em busca. Todos somos servos de Cristo. Então, a mulher ela não é escrava, não é serva, mas está na mesma missão. Então, graças a Deus, teve mulher que já se libertou dessa escravidão de homem agressivo, homem que só vivia, né, para humilhar, falar palavras. Não, não é isso que o Senhor quer para a nossa vida. É andarmos numa mesma missão e termos um lar, né, um lar de paz, de harmonia, de alegria. Então, nossa relação com Jesus é uma relação de submissão completa, inteira e absoluta. Não é essa exortação dirigida às esposas. Se a submissão da esposa ao marido implicar em submissão a Cristo, ela precisa desobedecer ao marido. Se você é uma mulher que está sendo submissa a Cristo, mas o marido, né, é agressivo, tudo, o marido quer te prejudicar, aí você não deve ser submissa a ele, mas sim obedecer a Cristo. A autoridade do marido, dos pais, dos patrões não é ilimitada, nem a submissão das esposas. Mas nós devemos entender, o princípio é claro, devemos nos submeter até o ponto em que a obediência à autoridade do homem não envolva a desobediência a Deus. Então, nós devemos andar na mesma missão, ser submisso ao nosso marido, desde acordo que ele está sendo obediente à palavra de Deus. Desde acordo que ele está vivendo a palavra do Senhor. Ah, mas o meu marido ainda não é crente. Mas ele é respeitoso? Ele é um homem que cuida do seu lar? Um provedor? Então, vive na mesma missão, que através da sua vida Deus pode transformar ele. Através da sua vida Deus pode libertar. Mas agora, viver debaixo de um jugo, de um homem agressivo, tanto verbal quanto físico, não é isso que Deus quer para ninguém. Não é isso, porque vocês são filhas amadas, nós somos filhas amadas. Vamos viver uma submissão de acordo com a palavra de Deus. Porque aqui também fala do papel do marido. Que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? Entregando a própria vida. O marido deve amar a esposa como ama o próprio corpo. O próprio corpo, o quê? Ele não alimenta para cuidar do corpo, não bebe água, não toma banho para cuidar do corpo. É assim que ele deve amar a esposa, cuidar da esposa. Então, vamos olhar para a palavra de Deus como um todo. Ah, eu casei, tenho que ficar casada até que a morte separa. Sim, é um mandamento. Mas, se a submissão ao seu marido está te prejudicando, está impedindo de servir a Deus, está impedindo de você viver uma vida diante de Deus, e ele está sendo um homem violento, agressivo, não é isso que Deus quer para você. Não.
Mas o Senhor quer que nós venhamos viver uma vida respeitosa, uma vida de amor, abundante na presença dele. E o respeito é mútuo, tanto o marido quanto a mulher. Porque a palavra do Senhor fala, né, que o marido deve deixar os seus pais e unir a sua mulher. Então, os dois se tornam uma só carne. É um cuidando do outro. Então, antes de tudo, vem o cônjuge, porque ali os dois se tornaram uma só carne. Kézia, pode falar. Para viver essa submissão, né, Jenny, a gente tem que colocar em prática o versículo 18. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, para a gente viver essa submissão, tem que estar cheio do Espírito Santo. E o verbo está no imperativo, né? Enchei-vos. Não é uma proposta, é um mandamento. Do mesmo modo que embriagar com vinho é pecado, não ser cheio do Espírito Santo também é pecado. E é só cheio do Espírito Santo que o marido ama a esposa como Cristo ama a igreja. Só uma esposa cheia do Espírito Santo submete-se ao marido como a igreja a Cristo. Só pais cheios do Espírito Santo criam os filhos na demonstração do Senhor. E filhos cheios do Espírito Santo obedecem aos seus pais. Então, temos que ser cheios do Espírito. E é todos os dias que a gente tem que ser cheio. Uau, é isso mesmo, glória a Deus. E olha, o que é que o Espírito Santo, quando a gente é cheio do Espírito Santo todos os dias, ele nos convence que nós pecamos, ele nos dá um novo nascimento, ele ilumina o coração para entendermos a Escritura, ou seja, eu sou cheio do Espírito Santo, então eu ando em submissão ao meu marido. Meu marido é cheio do Espírito Santo, então ele vai conseguir me amar como Cristo amou. Então, o Espírito Santo, nós devemos ser cheia todos os dias, né? Que foi o que a Kézia falou. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, vamos buscar o Espírito Santo todos os dias. Vamos clamar ao Senhor, Senhor, me enche, porque eu quero ser uma mulher sábia. Me enche, porque eu quero ser uma mulher que faz a tua vontade. Me enche o teu Espírito Santo, porque eu quero ser uma mãe, que o meu lar venha estar repleto da tua graça. Então, todos os cristãos devem ser cheios do Espírito. Qualquer coisa menos que isso é só parte do plano de Deus para a nossa vida. Que o Senhor Jesus nem possa aplicar essa palavra no nosso coração e que o nosso lar venha ser um lar de amor, de refúgio para nós e para quem mora conosco. Que o nosso lar venha ser, nossa família, venhamos todos ser cheios do Espírito Santo. Amém? Jesus abençoe vocês. Até amanhã.